Bem-vindo ao podcast O Lado Bom. Eu sou o Rodrigo Morti. E eu sou o Lupa Santiago. E semanalmente teremos um convidado bem especial, um super playlist e um bate-papo com muita música e atualidades. Sempre trazendo o lado bom. E no primeiro bloco, o outro lado. No programa de hoje a gente recebe a Ana Paula Valduga para conversar sobre vinhos, empreendedorismo e sabores. Preparamos uma playlist deliciosa, né, Lupa? Que delícia. Por falar em vinho, eu sei que esse é um universo que te fascina, né? Tem muito a ver com você. Conta alguma história aí. Não, isso daí não falta história. Vinho tem muita história. Tem uma história boa, um tempão atrás, acho que faz uns 10, 15 anos. Em Portugal, em Lisboa, eu saí para jantar num restaurante chamado Farta Brutus, que tem até hoje, inclusive. Eu fui ano passado lá e tem até hoje lá o restaurante. E foi muito engraçado, porque eu entrei e o dono... Eu fui indicado de um amigo e eu cheguei lá, sentei e o dono do restaurante veio para mim e falou: "O que você deseja?" Eu falei: "Bom, eu vou querer." Ele falou: "Você quer um Porto Branco para iniciar?" Eu falei: "Não, mas ele não interessa, vamos tomar um Porto Branco." Ele já me fez de cara. Aí tomei, tava uma delícia. Aí ele falou: "E para comer você quer?" Eu fiquei pensando, falei: "Eu tava pensando num bacalhau." Ele falou: Não, arroz de polvo." Eu falei: "Tá bom, pode ser arroz de polvo." Aí comi também, e aí eu falei: "Para beber, que vinho que vai acompanhar o arroz de polvo?" Eu falei: "Bom, você me traz a carta." Eu tava pensando no vinho alentejano, eu adoro vinhos alentejanos, eu adoro vinho em Portugal em geral, né? Mas ele falou: Não, vamos tomar um vinho diferente." Eu falei: "Mas como assim?" O cara escolheu tudo, ele não deixava escolher nada, né? E aí eu olhei pra cima, tinha, assim, fora do cardápio, do menu de vinhos dele, tinha um vinho de Sintra, cidade ao lado de Lisboa ali, um vinho de 1960 e pouco. Eu falei: "E como é que é esse vinho?" Ele falou: esse vinho. Eu falei: "Mas esse vinho é bom?" Ele falou: esse vinho." Eu falei: "Bom, então pega aquela garrafa pra mim." Aí foi lá, essa ele deixou eu tomar. Aí eu tomei a garrafa, achei o vinho, eu não gostei do vinho. Não sei se não gostei do vinho. Não sei se eu não gostei do produtor ou se de fato eu não gostava dos vinhos de Sintra. E ele falou: "E aí, você gostou?" Eu falei: não foi no meu, assim, tem tanto vinho bom em Portugal. Aliás, é difícil achar vinho que eu não gosto em Portugal, mas eu falei: "Esse eu não gostei tanto." Ele falou: "Porque eu não ofereci pra você, né?" Olha aí. Aí, passou o dia seguinte, eu fui pra Sintra. Cheguei em Sintra, eu adoro entrar em loja de vinho e ficar conversando sempre lá e escolhendo os vinhos que eu vou comprar, mas ali na verdade eu estava fazendo um pouco de hora, conversando com o dono, perguntei para ele, falei: "Como é que são os vinhos daqui de Sintra?" Ele falou: "Os vinhos daqui de Sintra tem história, né?" Eu falei: "Poxa, mas que legal, mas eu não gostei." Ele falou: "Como que você não gostou?" Ficou bravo comigo, achei que eu ia apanhar. Nossa. Ele falou: "Não, como que você não gostou? Os vinhos têm história, desde o Dom João." Tem um monte de Dom João lá, né? Ele falou: "Desde o Dom João aqui." Ele falou: "Muita gente morreu por causa do solo arenoso, cavava e às vezes a pessoa caía, morria." Ele falou: "Tanta gente morreu." Eu falei: "Tudo bem, mas eu não gostei." Aí ele abriu um vinho pra mim de Sintra também. Ele falou: "Como você não gostou?" Aí tomei o vinho. Eu falei: "Poxa, eu também não gostei desse daqui." Aí o cara começou a ficar mais bravo. Eu falei: "Vou sair que eu vou apanhar, né?" E ele contou a história de novo. Ele falou: "Mas esse vinho tem história." Eu falei: "Pô, mas tem, eu tô adorando a história, mas eu não gostei do vinho, né?" E aí no final, ele tomou também comigo. Eu falei: "Tô indo embora, eu agradeço demais a explicação, realmente tem cada história, adorei o vinho, adorei as histórias, né? Mas não gostei do vinho." Eu falei: "Você gosta do vinho?" Ele falou: "Gostar do vinho eu não gosto, mas tem cada história." Lado a lado, toda semana um convidado especial para bater um papo com a gente sobre atualidades e muita música. Hoje a gente recebe a Ana Paula Valduga, arquiteta de formação, responsável pelo marketing e comercial da Valontano desde 2003. Ana, muito obrigado pela sua presença, é um prazer te ter aqui conosco. Antes de falarmos sobre a vinícola, me fala um pouco o que é carregar o sobrenome Valduga, o que significa ser parte da história do Vale dos Vinhedos, né? A primeira família a chegar e se instalar nesse local, cultivar os primeiros parreirais por lá. Exato. É um sobrenome de peso, né? Uma responsabilidade, na verdade. Mas primeiro quero agradecer o convite, né, do Lupa, Rodrigo. Fico bem feliz pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o lado bom da minha vida, que é o vinho, né? O lado bom da vida de tanta gente, né? Então, na verdade a minha família é uma família enorme aqui no Vale dos Vinhedos, né?
Hoje, para vocês terem uma ideia, são 8 vinícolas de famílias com sobrenome Valduga, só no Vale dos Vinhedos, que é uma região super pequena. Hoje o Vale tem cerca de 30 vinícolas e a gente pode dizer que 8 são de famílias com esse sobrenome, né? É um peso importante realmente. A grande parte dessas famílias, elas eram cooperativadas, né, por muitos anos, desde 1975, quando esses primeiros imigrantes italianos chegaram no Vale e começaram a colonizar essa região. E eles eram cooperativados, que era uma tradição, né? O pessoal plantava uva, fazia o vinho e entregava para as cooperativas. E meu pai é dessa geração, né? Ele e os 11 irmãos, uma família enorme lá no Vale dos Vinhedos, eles faziam o vinho, entregavam para uma cooperativa grande, só que ele foi o único dos irmãos que decidiu cursar uma faculdade. Então, ele teve que sair da colônia, como a gente chama aqui, né? Ele foi para a cidade, estudou, criou um negócio dele e na década de 90 decidiu resgatar essa história junto com os filhos, né? Juntou a família e disse, pessoal, vamos lá, vamos resgatar essa história, essa conexão que a gente tem com o vinho. Quem está comigo? E a gente topou. E esse ano estamos fazendo, então, 20 anos da nossa primeira safra, na Valontano. Que demais, hein? Vamos trazer, então, a Valontano, né, o Vinhos Nobres, aí para a nossa conversa, né? Conta um pouquinho desses 20 anos, tudo que aconteceu desses primeiros, desde a primeira safra, né, desses 20 anos, contar um pouco da trajetória e da produção atual também de vocês. Claro. A Valontano, então, iniciou a construção no final da década de 90, né? Na época eu nem me envolvi muito, porque eu estava finalizando o curso de arquitetura, eu estava em outra vibe, minha área era fotografia, design, e eu não me envolvi tanto com a construção da vinícola. Depois de uns 4 anos eu acabei assumindo algumas funções lá, né? Mas a minha irmã, a Thalise, que hoje é a nossa financeira, e o meu cunhado, o Zanini, que é o nosso enólogo, tocaram o projeto. Então, implantaram o projeto desde o início, reconversão de parreirais, porque eram as terras do meu bisavô, depois do meu avô. Então, a gente tinha parreirais antigos, que nós fizemos a reconversão para uvas viníferas, e começamos, então, a elaborar vinhos, sempre entendendo o vinho como um produto cultural. A gente nunca quis ser uma indústria de vinhos, a gente não entende o vinho assim. Tanto que a gente traz uma filosofia terroirista, né, dentro da nossa elaboração. O Zanini, ele foi fazer um trabalho na Borgonha, ele trabalhou com um dos principais ícones do conceito de terroir, que é o Bert de Montilly, na de Montilly. E então isso só fomentou essa vontade da gente fazer um vinho que seja resultado do nosso clima, do nosso solo, mas não só falar de microclima, né? Mas falando também da mão do homem, né? Do manejo do vinhedo. Isso é terroir, é o que faz o nosso vinho ser único perante qualquer outro vinho no mundo. Então a gente respeita muito isso e a gente acredita muito que é isso que as nossas garrafas expressam hoje. Como essa... Mas e a arquitetura, como é que ela se uniu aí com o vinho? Olha, no começo foi difícil, porque aí eu queria botar a mão em tudo que tivesse criação dentro do vinho. Então, por exemplo, hoje nós temos uma risoteria em frente à vinícola, que é a nossa loja de vinhos, super pequenininha, né? E aí o projeto é meu, eu tive que fazer o projeto, né? Da vinícola eu não consigo fazer o projeto, mas o projeto da risoteria é meu. Hoje eu ainda trabalho no desenho dos rótulos, das embalagens, material gráfico, né? Então eu acabo botando a mão em um pouquinho de tudo. Essa formação que parece que não tem nada a ver com o mundo do vinho me trouxe uma visão muito interessante. E eu acho que a Valontano também é resultado disso. E de onde veio o nome Valontano, Ana? Porque normalmente as vinícolas italianas recebem o nome das famílias, né? Mas não sei se é bem o caso aqui. Nós não tínhamos como usar Valduga por motivos óbvios, né? A Casa Valduga hoje é uma das primeiras vinícolas do Vale dos Vinhedos, são parentes distantes nossos, mas não existia essa possibilidade. E o meu sócio, né, o Zanini, Zanini, também é uma marca de vinhos na Europa, sem possibilidades de usar o sobrenome dele. Então, acabamos criando um nome,
que é a junção de duas palavras italianas, Val Lontano, né? Que então é a junção de vale distante, vale longínquo. Foi uma homenagem ao local de onde vieram os nossos antepassados na Itália, que realmente é um vale distante de tudo, né? Os Valduga, eles vêm de uma região aí de Rovereto, que até dizem que Valduga é uma junção de duas palavras de Val di Uga, num dialeto antigo, Vale das Uvas, onde se plantava muitas uvas. Então, a gente quis resgatar essa questão que nós somos imigrantes italianos, né? Isso é inegável e isso faz parte da construção da nossa história. Essa conexão com o vinho, ela vem disso. Então, a gente criou uma marca, né? Val Lontano, que é essa vale distante, vale longínquo. Poxa, que legal. E, na verdade, você falou Zanini, né? E vocês têm um vinho também, né? Com o nome Zanini, não tem? Isso, é a nossa linha mais alta, né? A nossa linha onde tem os vinhos de corte, o espumante tem 24 meses de autólise, nós temos um Extra Brut e um Natur, né? Nós temos também, além da linha Val Lontano, que é a nossa maior linha, a linha Talise, que então é a homenagem do Zanini para minha irmã, que é a esposa dele. É uma linha mais alegre, tem um espumante bem descontraído, um Pinot Noir e um Sauvignon Blanc também, que é uma linha bem interessante. Mas eles também têm linha parte reserva, ou eles, qual a diferença deles do... Dentro da linha Val Lontano, então, nós temos uma linha clássica, que não passa por barricas de madeira, e a linha reserva, então, que tem 12 meses de barrica. E a linha de espumantes, né, dentro da linha Val Lontano. Hoje o nosso portfólio é de 15 produtos, mais ou menos. É bastante, apesar de sermos ainda uma das menores vinícolas do Brasil. A gente elabora uma produção super pequena. Tem vinhos que a gente elabora 2.500 garrafas por ano. É uma quantidade bem pequena mesmo. Você está ouvindo o Lado Bom Podcast. Falando um pouquinho dessa filosofia terroirista, né? Queria saber um pouquinho mais dela, né? Que é a que respeita a natureza, o solo, as condições locais. Você começou a falar, se você pudesse falar um pouquinho mais para a gente entender isso daí. Como vocês aplicam isso daí na Val Lontano, mais do que só a filosofia, como vocês usam isso? Claro. Esse conceito de terroir, ele tem essa relação com a terra, né? O microclima, a tua insolação, a insolação do vinhedo, ela faz com que teu lote, a uva plantada no teu lote seja diferente do lote do teu vizinho. Então, é esse conceito que, claro, é muito forte na França, principalmente, né? Onde cada daquelas regiões de Cru, Grand Cru, né? Que tu vai tendo uma relação de maior valor em relação à terra. Mas o que a gente faz na Val Lontano hoje? A gente tem um cuidado muito grande com a terra, uma relação muito forte com ela. Eu gosto muito de uma frase do Zanini, que ele falou numa live há umas semanas atrás, né? Que ele elabora vinhos sem efeitos especiais, sem maquiagem, respeitando a essência, a terra e a simplicidade. A gente acredita que vinho vem da uva. Então, é muito importante tu respeitar o teu solo. Hoje nós temos métodos de trabalho que a gente não consegue ainda ter uvas orgânicas na Serra Gaúcha. Mas a gente já consegue trabalhar com métodos muito pouco... que interferem muito pouco no solo. Por exemplo, a gente não usa herbicida há anos. Aqueles vinhedos, né, limpinhos. Não, o nosso vinhedo tem vegetação, tem abelhas, né? Eu tive uma experiência muito interessante há uns anos que eu fui fotografar as uvas. Eu gosto muito de fotografar na época da colheita, né? Eu fui no nosso vinhedo, nós temos vinhedos no Vale dos Vinhedos e metade nos Caminhos de Pedra. E eu fui fazer umas fotos e muitas abelhas, a coisa mais linda, né? Então, muitas fotos. E depois eu andei uns quilômetros e fui em outros vinhedos fotografar. Cheguei num vinhedo lindo, modelo, assim, né? Limpíssimo. Eu não encontrei abelhas. E aí, todo aquele conceito de que o herbicida é um dos principais... motivadores da mortandade das abelhas, que a gente sabe que é um problema atual, ficou muito claro para mim, porque eu vi isso na prática. Então, como é importante ter esse cuidado, porque cuidado com o solo onde tu tá plantando a tua uva. A gente não utiliza tratamentos preventivos em excesso, porque a gente não toma antibiótico
esperando uma gripe. A gente trata se precisa, né? Por que na agricultura a gente tem essa coisa de não, muito herbicida, muito produto químico? Esse cuidado é muito importante no conceito de vinhos da Valontano. E especialmente nesse momento, né? A gente passa por uma pandemia e acho que a humanidade como um todo revê a sua postura diante da natureza, diante de como tratar o meio ambiente, né? E falando um pouco mais sobre isso, Ana, como que você acha que vai ficar o mercado após esse período? O turismo pode ter um aumento, né? E, consequentemente, você acha que o turismo nas vinícolas pode ganhar algo com isso? Acha que o setor pode se unir para criar mais roteiro, mais opções, enfim, se tornar mais acessível de alguma forma? Olha, eu já acredito que tem um movimento, né, de olhar para dentro. Acho que a pandemia ela trouxe isso, para a gente olhar um pouquinho mais para nossa casa, para o nosso vizinho, para esse círculo que a gente vive. Então, o vinho brasileiro e o turismo relacionado ao vinho, que é onde eu me encaixo, eu acho que ele ganha muito no momento que as pessoas começam a perceber que elas conhecem regiões vitivinícolas no mundo inteiro e que elas nunca foram para o Vale dos Vinhedos. Que elas não conhecem os caminhos de pedra, não conhecem Pinto Bandeira. E hoje a gente tem uma estrutura muito interessante. Eu não sei se vocês conhecem. Conheço. Eu conheço. Conheço, adoro. Nos últimos anos, a gente teve um incremento em hospedagem, restaurantes, boa gastronomia. Bento Gonçalves é uma cidade super pequena, hoje tem 120 mil habitantes, mas a gente tem uma gastronomia variada, possibilidades de comer muito bem, de ir para jantares harmonizados dentro das vinícolas. Eu acredito que vai ter, no momento que as pessoas puderem voltar, sair de casa, a passear, vai ter um incremento, sim, grande no turismo. Essa busca, até resultado das pessoas realmente olharem para dentro, né? Eu acho que isso é resultado dessa pandemia. Eu acho até que a cidade, eu lembro quando eu fui, é muito mais gostoso você visitar as vinícolas do que a cidade em si, sim, né? Até porque no interior a gente já tem hoje vários roteiros, onde é possível se hospedar e passar 3, 4, 5 dias e ter atividades esses dias todos, né? Para quem gosta de vinho e gastronomia. E hoje já tem muitos parques onde dá para fazer piquenique com vinhos também. Turismo de aventura cresceu muito na nossa região também. O turismo rural, ele traz essa questão da simplicidade, né? Do aconchego, do acolhimento. E as pessoas também vão procurar por isso. Uma das melhores lives que eu assisti nesses tempos foi com a chefe Roberta Sudbrack. E ela falou muito nessa necessidade que ela sentiu quando começou essa loucura toda de voltar ao básico, ao simples, né? De olhar as coisas com menos crítica, que a gente é muito crítico com o que é nosso. O brasileiro é muito crítico. O brasileiro é muito crítico com o vinho brasileiro, né? Então, mas olhar as coisas com menos crítica, com mais beleza, com mais tolerância, menos medalhas, notas, estrelas, né? Mas olhar mais para a história, para a conexão, quem são as pessoas que estão por trás desse vinho, desse turismo, quem vai te receber. Acredito muito, sim, no incremento de turismo e de consumo de produtos brasileiros. Ana, eu queria saber se você, que é a rainha das lives, tem feito um monte de live tão legal, aí, cheia de informação boa. Me conta, o pessoal tem participado cada vez mais nesse nicho dos vinhos, desse papo gostoso. Como é que tem sido essas lives? No começo, me pareceu que talvez foi uma loucura em busca disso, porque ninguém estava preparado para ficar tanto tempo trancado em casa, né? Então, acho que foi uma busca de informação enorme nas redes sociais. Agora eu já vejo isso com um pouco mais de equilíbrio. Isso aumentou muita gente também oferecendo informação de qualidade, muita gente oferecendo cursos. Então teve um incremento muito grande e é difícil disputar a audiência com todas essas coisas acontecendo, né? As primeiras eu me pareceu que a gente tinha até uma audiência maior. Mas hoje, como elas ficam gravadas, as pessoas podem assistir depois. Então acho bem interessante. Então, né? Agora você vai terminar falando pra gente. Fala 2 vinhos que você tá adorando, que você recomenda, que você tá adorando, seus preferidos da semana. Eu sou uma apaixonada por espumantes, né? E num momento assim, o nosso espumante, o Valontano Brut Rosé, é uma das minhas paixões, porque ele é um espumante leve, alegre, e mesmo assim ele traz complexidade de informação. É um espumante que eu gosto muito.
E a gente sabe, né, que espumantes brasileiros agradam todo mundo, não tem dúvida. E também estou numa fase que aqui no sul, pelo menos teria que estar frio, né? Hoje está 26 graus, mas hoje teria que estar uns 8, 9 graus, né? Então a gente está consumindo muito vinho tinto também. E eu gosto muito do Valontano Reserva Taná. É um vinho que eu estou bastante envolvida, assim. Eu estou brincando bastante essa pandemia com harmonizações, fazendo exercícios, na verdade, de sentir mais o vinho e julgar menos. E quando a gente é do setor, a gente pega uma garrafa e a gente já avalia rótulo, safra, casta, ano e a gente já chega a uma conclusão. Isso é péssimo. Então, eu estou fazendo esse exercício de sentir mais, de me entregar mais a experiência do vinho, e o Taná é um vinho muito instigante. Eu até fiz uma playlist para ele, porque a música tem me ajudado muito na pandemia nesse exercício de sentir mais, me entregar mais e não julgar tanto. E é pública essa playlist? É pública. Tem a Valontano Reserva Taná 2014. É o nome da playlist? Que demais! Eu tô fazendo uma playlist para cada vinho da Valontano. Eu fiz umas 3 ou 4 até agora. Então é isso. Fica a dica das playlists harmonizadas da nossa convidada de hoje, a Ana Paula Valduga. Muito obrigado pela sua participação, Ana. Eu que agradeço, foi muito legal, e agora eu vou ficar curiosa para saber que playlist vocês vão montar para nosso podcast. Valeu, querido. Beijão. Muito obrigada. O Lado B. Aqui a gente apresenta e comenta uma playlist exclusiva elaborada pelo Lupa Santiago e por mim, Rodrigo Morte. Então chegamos no Lado B, onde a gente apresenta e comenta uma playlist especial para você, ouvinte. A de hoje inspirada no bate-papo com a Ana Paula. Então a gente escolheu aqui músicas de músicos, na verdade, que vêm de regiões produtoras de grandes vinhos, né, Lupa? A primeira faixa é de um disco em que você participa, né? Abacaxi. Conta um pouco dessa faixa. Você participa também, que você arranjou algumas faixas aí também. Eu puxei a sardinha pra gente dessa daí, porque eu gosto muito dessa faixa. Essa faixa é uma composição do grande pianista Benoît Souris, um disco que eu gravei em Paris, tem arranjos do Rodrigo Morte, chama Paris, São Paulo, metade dos músicos brasileiros, metade francesa, essa música é desse francês, e o abacaxi justamente o aroma, o buquê do grande vinho Chardonnay. Notas de abacaxi. A segunda música é a música Cliffhanging, que é do saxofonista israelense Eli Degibre. A música é lindíssima, um saxofonista novo e revelação, assim, tem vários discos muito bons. Esse disco chama Cliffhanging e acho que tem tudo a ver com os vinhos de Israel também, que eu acho sensacionais, tanto os brancos quanto os tintos. Quem não conhece, acho que chega menos no Brasil, mas tem, as importadoras trazem, são grandes vinhos. A terceira é I Wish You Love. I Wish You Love eu escolhi porque é um standard americano. Eu tenho uma versão do Frank Sinatra linda, mas aqui eu escolhi a versão em homenagem aos vinhos italianos do grande saxofonista Rosario Giuliani. Tem também aqui a participação do vibrafonista Joe Locke e outros músicos italianos. Mas o Rosario Giuliani toca alto, saxofone alto, né? E é um dos grandes destaques da Itália no jazz. E a próxima faixa é I Have a Heart Just Like Yours, nessa gravação da Maria João Grancha e do Mário Lajinha, dois músicos portugueses que têm uma relação super forte com o Brasil, com a música brasileira também, e que vem aí representando Portugal, né? Onde a gente acha os vinhos, se não os melhores, os que a gente mais ama, os que moram no nosso coração, né, certamente, cara. Todas as regiões lá, né? Bairrada, Douro, enfim, Alentejo, é tudo muito bom em Portugal. E esse disco chama Chocolate, disco da cantora Maria João e do pianista Mário Lajinha. E é legal porque o vinho do Porto, vinho de sobremesa, né, da região do Porto, do norte de Portugal, justamente ele é o vinho que mais combina com o chocolate, né? O vinho que o pessoal sempre fala que o chocolate mata o vinho, mas um dos que mais combina é o do Porto. Notas de chocolate. A próxima faixa, agora homenageando a região aqui, produtora de vinhos do Brasil, né, lá de Bento Gonçalves. Escolhemos... especial Vinícola Valontano. Passo Fundo, de dois músicos que vêm de lá do Rio Grande do Sul. Dois músicos aí que têm feito uma carreira também super expressiva na música instrumental, né, Lupa? O Renato Borghetti e o Yamandu Costa, grande violonista Yamandu Costa. Passo Fundo.
Obrigado pela audiência, eu sou o Rodrigo Morte e esse foi o Lado Bom. E eu sou o Lupa Santiago, sigam a gente nas redes sociais, Lado Bom Podcast. Valeu e até a próxima.